Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Hoje nós estamos aqui diretamente do Inova Week, uma organização da Universidade de Vila Velha, a UVV. Se você ainda não nos conhece, meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente está recebendo Vinícius Travisani, ele que é CEO da Marca Ambiental. Vinícius, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado, Gabriel, obrigado, Bruno, é um prazer estar aqui com vocês, sou fã do podcast de vocês, para mim é um prazer. Bacana. Cara, a Marca Ambiental, a gente já recebeu, acho que o segundo episódio da nossa jornada, que já tem mais de 100 episódios, né? A gente teve ali uma visão ali da Marca Ambiental, mas eu queria já fazer o gatilho com a iniciativa da UVV, né, da inovação, que é vocês estão num mercado que, dentro dessa perspectiva de energias verdes, né, energias renováveis e todo o aspecto da ESG, traz aí uma oportunidade, né, de diversificação enquanto próprio negócio, né? E vocês fizeram recentemente, e aí me corrija, Vinícius, um movimento justamente de valorização dos resíduos e de produzir ali a partir dos resíduos que vocês recebem diversos outros negócios, né? Então, como que funciona esse olhar, né, para inovação e para novos negócios que a marca desenvolveu ao longo desses anos? Perfeito. Bom, primeiro acho que vale a pena eu voltar um pouquinho no tempo da história da marca, né? A marca ela começou quase 30 anos atrás tratando os resíduos a partir do aterro sanitário. Então, em termos de tecnologia, esse foi o princípio, né, de tudo lá em 1995. O tempo passou, né, e outras formas de tratar o resíduo foram sendo implementadas, né, no dia a dia da empresa, na operação, até que chegou um momento que a gente precisava inovar, a gente precisava evoluir. E essa inovação ela se deu por meio da atração, eu vou chamar assim, de ecoindústrias para dentro do nosso ecossistema. Então, hoje nós temos 13 empresas lá dentro do Parque de Ecoindústrias da Marca Ambiental, que é assim que a gente chama, e são empresas que trazem inovações tecnológicas dentro dessa cadeia do gerenciamento de resíduos, atuando de maneira geral diretamente com a logística reversa, fazendo reciclagem de diversos tipos de resíduos. Esse processo de valorização de resíduos, assim vamos chamar, nos levou, por exemplo, uma forma de valorização é a geração de energia renovável. E como que isso acontece, né? O aterro sanitário ele emite um gás, né? Ele emite o biogás, e esse biogás, se for purificado numa usina, a gente consegue gerar energia elétrica. Então, eu falei rapidamente aqui como que a gente saiu da origem da empresa com o tratamento do resíduo em aterro sanitário até essa valorização que nos levou para esse mundo da energia renovável. Então, a gente já tem um projeto hoje que fornece energia elétrica dentro da nossa unidade e temos outros projetos em desenvolvimento que a gente pode falar um pouco mais. Perfeito. E nesse mercado, vocês atuando, né, nessa geração, no tratamento dos resíduos e na geração de energia, tem um potencial aí de um mercado que precisa naturalmente de ganhar um pouco mais de maturidade, um pouco mais de estruturação, que é o mercado de crédito de carbono, né? Então você é um gerador de crédito de carbono, né? E a gente tem, assim, acho que a boa parte, você acabou de sair da palestra, por exemplo, com o Paulo Guedes, que está advogando muito nesse sentido, mas tem um potencial enorme de trabalhar, né, empreendimentos e negócios ligados aí ao crédito de carbono e às energias renováveis, de certa forma, né? O cerne da operação, né, é a geração de energia. Esse é o ponto principal. E a gente gera energia elétrica hoje, como eu citei agora há pouco, e nós temos o nosso principal projeto hoje, que é uma usina de biometano, que está prevista para ser inaugurada em julho do ano que vem. E aí, com o mesmo gás do aterro, além da energia elétrica, a gente também vai purificar e produzir um gás renovável. Então, os dois projetos, né, eles geram crédito de carbono. Tanto o da energia elétrica, que já dá esse crédito para a gente agora, e do biometano também vai fazer. E é importante a gente chamar a atenção para essa questão da descarbonização como um todo, né? A gente está vivendo um momento hoje que todos os eventos climáticos chamam a atenção do mundo todo, né? Obviamente isso
também nos leva a olhar, esse olhar nosso para aquilo que a gente pode contribuir a partir da nossa atividade, né? E a gente está fazendo um movimento que eu posso dizer que ele é natural, né, porque ele está vindo em sequência, mas são investimentos que até há pouco tempo a gente não falava. E quando a gente entra nesse mercado da geração de energia e que nos permite o crédito de carbono, a gente se depara com um ambiente de negócio ainda muito inicial. Nós temos na Europa, por exemplo, um mercado já regulamentado. Aqui no Brasil ainda é um mercado voluntário de crédito. Então, assim como toda inovação, quando, né, as coisas estão começando, ainda falta o conhecimento da sociedade como um todo, né, e a gente está percebendo isso, a gente está identificando isso quando o assunto é crédito de carbono, né? Mas o que nós temos feito é direcionar o nosso olhar para o investimento, o objetivo ali, que no caso são as usinas, para que a gente consiga contribuir com o meio ambiente em relação a esse processo de descarbonização que tanto se fala, e como consequência ainda gera o crédito, que também vai permitir com que as indústrias que não conseguem de forma rápida implementar novas tecnologias, porque vai ter um processo de investimento das indústrias de adaptação, né? Tem todo um movimento para que isso seja feito nos próximos anos, mas a gente oferecendo os créditos, a gente também consegue contrabalancear essa necessidade das empresas, das indústrias que ainda não conseguem atingir aqueles percentuais desejados de descarbonização. Da trajetória de vocês, eu percebo que muitas das inovações surgiram a partir do empirismo, né? Daquilo que vocês foram observando ali na atuação do dia a dia de vocês, mas que recentemente vocês começaram a fazer movimentos de aproximação com instituições de ensino, e a gente pode citar, por exemplo, a gente está aqui hoje, por exemplo, no Inova Week, que tem a apresentação de diversos projetos, mas vocês têm parcerias também com outras instituições, e acho que essa aproximação faz parte de um movimento de olhar um pouco para fora, além de, obviamente, dos aprendizados que vocês têm internamente. Possivelmente existem aspectos externos que vocês podem até mesmo acelerar o processo de inovação para vocês. Como que vocês têm utilizado isso, essa abordagem com essas instituições, e quais resultados vocês já conseguem colher a partir dessa nova abordagem? Certo. E justifica até o fato de a gente estar aqui como patrocinador, né, do Inova Week. A gente entende que... Não só entende, porque dentro de casa a gente também busca inovação, né? A gente tem pessoas dentro da empresa que estão o tempo todo buscando estudos, oportunidades para que a gente possa avançar. Só que do lado de cá, né, fora ali do nosso ambiente empresarial, dentro da universidade, a gente sabe que também existe essa busca. Então, quando a gente consegue juntar as duas coisas, as oportunidades aparecem de forma mais rápida, né? Você citou, a gente tem hoje um projeto que está sendo desenvolvido, que ele entra nessa cadeia de valorização de resíduos que está sendo feito em parceria com uma outra universidade, e essa aproximação nossa, essa participação nossa aqui é para poder fazer com que as universidades nos conheçam, no caso aqui da UVV, que os estudantes nos conheçam, né, porque nem todo mundo entende muito, né, assim, a gente lida muito com o cliente público e o privado, então a gente está muito no mundo dos negócios, né? Agora conseguir chegar aqui na ponta de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, fazer com que eles entendam o que a gente faz e abrindo espaço para que eles possam contribuir com as inovações que, não só as que a gente precisa, mas talvez aquelas que talvez a gente não esteja nem enxergando, né? A gente dá muito valor para isso. Então, essa é uma das iniciativas que a gente tem feito para poder ter essa aproximação com as universidades de maneira geral. Perfeito. E eu acho que aqui a gente, entendendo um pouco mais dos projetos, né, essa aproximação, a gente viu aproximações semelhantes, por exemplo, no FindsLab, quando ele traz, né, inovação, desafios ali de inovação muito forte, mas a gente também viu isso nesses dias, né, e nos projetos aqui, como que eles conectam, né? Então, o Inova Week passou desde o Inova Team, por exemplo, que traz os jovens do ensino médio, passando por, obviamente, desafios que estão sendo apresentados aí pela UVV, pelos alunos da UVV, passando até por um compartilhamento de know-how de docentes, né, que eles compartilham. Então, assim, um evento bem interessante em termos de como que ele aproxima essas demandas, né? E acho que eu sempre olho para a marca, conheço um pouco a jornada de vocês,
e vejo como que é rico, o que pode ser trabalhado ali, principalmente com essa tendência, né, das mudanças climáticas e de todas as oportunidades que a gente tem nesse sentido. Para além dessa questão de conectar com a universidade, mas como que vocês estão se preparando, além dessa questão de inovação, mas se preparando em termos de liderança, em termos de estrutura, para quando as oportunidades aparecerem ou forem criadas por vocês, estarem prontos aí para aproveitá-las. Aí eu entro um pouco no mundo da gestão, assim, né, de como que a gente tem gerenciado a empresa. Vale só dizer, nessa questão da universidade, né, o Gustavo é nosso diretor operacional e tem um trabalho muito forte institucional também que ele faz, e ele está muito próximo aqui da UVV, abrindo espaço, abrindo caminho para que a gente também tenha esse mesmo fomento em relação a forma que a gente pode contribuir para a academia e como a academia pode contribuir com a gente, né? Então vale esse registro. Mas aí falando um pouco sobre como a gente está preparado, né? Acima de tudo, né, nós somos uma organização que precisa tocar aquilo que ela já faz, né? Então deixar de pé e evoluir as atividades que a gente já executa e avançar. Na medida que a gente avança, tem aquele processo de amadurecimento dos nossos processos internos, da nossa forma de gerir, principalmente quando a gente começa a entrar em novas tecnologias. Eu preciso ter um capital humano preparado também para poder absorver esse novo jeito de trabalhar, e assim a gente vai crescendo, né? Nos últimos anos, nós passamos por um processo de evolução, eu vou chamar, não é nem de reestruturação, mas de uma evolução da forma que a gente gere, partindo de metodologias que são básicas, mas que fazem muita falta quando você não utiliza da forma correta. Então, desde um planejamento estratégico que você consegue direcionar o rumo que a empresa está indo, ou, por exemplo, agora com a energia renovável, né? Nós não tínhamos, no nosso último planejamento estratégico, de forma tão expressiva, determinado que a gente ingressaria nesse mercado, nesse segmento. No meio do caminho surgiram as oportunidades, esse posicionamento nosso, e a gente já sabe, sem dúvida alguma, que no próximo ciclo que a gente vai rodar no ano que vem, que esse tema vai vir muito forte. Então, a gente precisa fazer essa identificação de uma maneira muito rápida, né? Todo o nosso time, né, partindo desde a diretoria até a ponta da empresa, a gente tem que ter essa adaptação para que esse processo de crescimento e de adaptação às novas tecnologias que estão chegando seja feita de maneira, vamos dizer, suave, né? Para que a gente consiga fazer com que a empresa cresça sem perder a base sólida, né, de gestão, de administração, que é o que, no final das contas, permite o avanço ali, tanto das questões comerciais e operacionais que ditam o ritmo da empresa, né? Vinícius, uma coisa que me chama a atenção é que você tem uma longa trajetória atuando em diferentes empresas fora do contexto familiar de vocês, por exemplo, e muitas dessas experiências, a partir do momento em que você foi se inserindo mais dentro da marca, quer seja na parte administrativa e financeira, depois de uma evolução como gerente executivo, diretoria administrativo e financeiro, e recentemente uma movimentação para se tornar o CEO da empresa, entendo que isso faz parte muito de um amadurecimento da empresa como um todo, e vale ressaltar que também recentemente vocês trouxeram aí um conceito de grupo marca, não apenas em uma das operações especificamente, mas trazendo esse novo contexto, que acho que tudo isso é a consubstanciação de fato de vocês conseguirem ter uma abordagem de sucessão dentro do negócio, mas também de um amadurecimento e autonomia de todas as unidades, né? Como que você enxerga esse momento? Quais desafios você individualmente, como profissional, tem enfrentado e que você acredita que tem conseguido olhar de forma otimista para esse futuro como CEO também? E como que você olha para esse mercado, né, trazendo energia, sangue novo para essa cadeira tão importante dentro do negócio? Bruno, você tocou num ponto importante, e aí traz muito para a minha vida pessoal como profissional, né? E aí é uma coincidência muito boa para mim, particularmente, porque eu estou quase 13 anos na marca, então eu passei por um processo de amadurecimento profissional, apesar de ter tido já outras experiências, né? Eu vim enfim, em Minas eu fiz bons estágios em multinacionais, e depois eu vim do mercado financeiro, né? Eu trabalhava num grande banco quando eu entrei dentro da marca.
para assumir o departamento financeiro. Então, eu vivi um processo de amadurecimento que partiu do financeiro até eu chegar na cadeira da diretoria administrativa e financeira, ao mesmo tempo que a marca também, uma empresa, né, familiar, ainda familiar, foi amadurecendo o seu profissionalismo. Então, as coisas foram acontecendo com o tempo, essas oportunidades foram sendo dadas para mim, e a gente caiu num momento que aí você colocou bem, né? Para as empresas familiares continuarem prosperando, precisa haver uma organização. Então, a gente está o tempo inteiro evoluindo. O Gabriel conhece bem a nossa história desse ponto de vista de gestão. A gente está sempre evoluindo, buscando as melhores práticas. Né? O que a gente não faz é inventar roda. Não precisa inventar roda porque tem tantos casos de sucesso, né, que a gente conhece, e que esse processo ele foi acontecendo, ele foi sendo construído, e o resultado depois a gente já sabe, né, que é a solidez dessa base de gestão que toda essa organização proporciona. Então, a gente, né, hoje nós somos uma empresa ainda familiar, com seus 2 sócios fundadores ainda atuantes de maneira estratégica dentro da empresa, e com a segunda geração, 3 diretores ainda ali, ainda não, né, mas já fazendo parte, né, da liderança e do dia a dia da empresa. Eu por muitos anos, compus essa diretoria de forma como par dos meninos, né, nessa diretoria, e aí no ano passado entendeu-se a necessidade de dar um passo nessa governança, e é natural que tenha-se um CEO, e nesse caso eu acabei sendo eleito com muita honra de ser escolhido para poder ocupar essa cadeira, mas também com uma responsabilidade muito grande. O próprio cargo em si, ele já me daria um desafio muito grande, já seria uma responsabilidade grande, só que a minha missão ali, talvez o meu principal desafio, e eu não estou olhando aqui o lado corporativo do cargo, né, que eu também tenho outros desafios nesse sentido, mas é fazer com que essa estrutura se torne funcional, né, para que os papéis fiquem bem estabelecidos, para que a existência de um CEO ela provoque bons resultados para a empresa e não ter o cargo por si só. Né? Então, esse é um desafio que ele está sendo amadurecido, eu não vou dizer superado, porque fica parecendo que é o principal, não é. Eu tenho muita facilidade de lidar com todos eles, então isso me ajuda muito nesse processo, mas o desafio é de construir esse cargo que antes não existia, né? A gente não tinha essa figura como CEO específico ali, então para mim construir isso tudo do zero, né? Dentro desse contexto ainda familiar, com a presença de todos eles ali, é um desafio que está sendo superado aí ao longo desse ano, mas eu me sinto muito confortável com isso, né? Isso para mim é muito gratificante poder fazer isso num ambiente saudável, que é o que a gente tem lá. E por outro lado, aí entra o desafio fora do ambiente organizacional interno, é o externo, né? E aí eu preciso me encaixar de alguma forma nesse sentido, até porque a gente tem CEOs que são os próprios fundadores da empresa, né? Uhum. E fica muito natural esse posicionamento, essa voz do CEO para o mercado, né? Só que essa posição, isso eu estou amadurecendo tudo isso ao longo desse ano, que é o primeiro ano, né, dessa cadeira, porque a gente ainda tem ali os sócios fundadores como figuras ali atuantes. Todos, né? A gente tem, por exemplo, o Rafael, nosso diretor comercial e de expansão. Né? Ele também tem essa figura de buscar novos negócios. Então, não é que me sobra, mas tendo esse espaço bem ocupado, eu tenho um dever de casa interno para poder ser construído, né? De também fazer com que a empresa entenda esse papel do CEO. Então, eu tenho trabalhado muito internamente nesse sentido, né? De construir esse novo olhar, né? Dessa organização nossa, ao mesmo tempo que em posições como hoje aqui, né? Uma parte do institucional eu acabo fazendo. Boa. Então, assim, está sendo muito bacana, cara. Eu tô muito satisfeito. Teve aqueles primeiros meses ali, que é natural, né, de ficar meio perdido, mas para mim é uma satisfação, e aí, num amadurecimento agora com essa nova função, os resultados começam a acontecer. Então, é isso. Eu entendo que, naturalmente, quando você vai na estrutura, né, coloca a figura do CEO, você tem que caminhar também para
uma estruturação da governança em si, né? De um conselho, os sócios fundadores, onde que eles vão atuar, e se tiver uma estrutura de conselho, ótimo, porque principalmente uma funcional, porque até estava conversando hoje isso com um gestor, que às vezes as pessoas não entendem o papel do conselho, né? Então, o conselho, sei lá, vai aposentar os fundadores. Cara, o conselho é o principal órgão estratégico de uma organização. E ele tem esse viés de, cara, para onde a gente vai daqui a 5, 10 anos. Então, eu imagino que dentro dessa estrutura na qual você assume como CEO, existe um desafio aí também de constituir um conselho e, eventualmente, eu não sei como que vocês estão nessa jornada, mas conselhos de família também, né? Que seria um próximo passo também, porque são 2 núcleos familiares, você também é sócio, né, da marca ambiental, mas ainda tem ali 2 núcleos familiares também que são controladores, vamos colocar assim, né? Então, como é que também está sendo essa jornada? Não bastasse o desafio de implantar uma estrutura nova, mas você também vai ter que, de certa forma, liderar um processo ali de constituição e organização, né, dessa estrutura de governança da empresa, né? Como é que está sendo esse desafio? Vai um pouco no que eu falei de não inventar a roda, né? A gente sabe que para evoluir, e aí não é só ter CEO por ter, né? Por que tem a figura do CEO? Porque você cria ali o fórum do conselho, e aí numa empresa familiar, além do conselho de administração ou de um consultivo, a gente caminha para o conselho de família, como você comentou, e isso tudo, esse é o nosso planejamento, né? Isso tudo já está, vamos dizer assim, já está desenhado para que a gente caminhe, né? A gente está fazendo tudo com muita calma, né? Até para não ir mais rápido do que a nossa cultura está já preparada, adaptada. Então, as dinâmicas de reuniões, principalmente da nossa rotina da empresa, isso já está começando a acontecer. Nós tivemos por 6 meses uma conselheira consultiva e vivemos essa experiência de ter uma pessoa de fora na mesa de reunião, né, tratando e opinando sobre o negócio, né? E aí a gente está se preparando para um segundo momento. Então, tudo sendo feito de uma maneira natural, né? Não adianta querer fazer nada forçado. E aí uma visão, e é uma coisa que, um pensamento meu assim, né? Por mais que a gente tenha planejado e tenha o desejo, esse tipo de estrutura não é para fazer pensando no curto prazo. É pensando no longo prazo, como você comentou, são 2 núcleos familiares que daqui a pouco a gente tem os netos, exatamente, né, dos fundadores, de alguma forma ou de outra, nem que seja na estrutura familiar, olhando para o negócio. Então, como que essa organização vai permitir que essas pessoas, né, os mais novos que estão chegando, entender qual que é a importância da organização, inclusive para os núcleos familiares. Eu gosto muito de dar o exemplo da Águia Branca, para mim é referência, né, talvez seja um dos maiores cases de sucesso de governança no nosso estado. Então, quando você olha a história deles, são vários anos construindo isso. Então, não tenho a pretensão de, em 1 ano, né, ou de até em 5 anos, a gente fazer tudo virar assim, do nada para um modelo completo, né? A gente tem que caminhar. E na medida que a gente caminha, a gente vai sentindo, como eu citei, como que é ter uma pessoa de fora na mesa. A gente experimentou isso agora. E aí a gente pega prós e contras e a gente vai amadurecendo, inclusive, a nossa postura diante disso é uma evolução, né? É importante dizer só que a nossa busca é por esse modelo completo, que já existe nas empresas, né, já com uma governança mais evoluída, e que é o que a gente está se espelhando. Boa, Vinícius, cara, queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de trocar esses insights aqui. Cara, sou um fã da gestão de tudo que vocês estão fazendo na marca, nessa visão de inovação, visão de profissionalização, de certa forma, e organização da estrutura, e desejar ainda mais sucesso aí para vocês. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Bruno. Novamente é um prazer estar aqui com vocês e tirar esse tempinho para compartilhar um pouquinho da nossa história e da minha história também. Vinícius, muito obrigado. E você que chegou até aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu queria te convidar para fazer isso agora. Ativa também as notificações para você receber todos os próximos episódios. E se você acredita que esse episódio pode impactar a vida de alguém, compartilha com essa pessoa. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.